João 14, versículo 9. Filipe queria ver o amor de Deus. Filipe queria ter uma experiência com o amor de Deus. Queria alguma coisa maior do que aquilo que ele já tinha experimentado há algum tempo, alguns anos. E Filipe fala: Jesus, mostra-nos o Pai. Eu quero ver o amor do Pai, eu quero ter a visão do Pai. E Jesus diz: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Escute bem isso. O que Jesus estava dizendo para Filipe? Filipe, eu vou te explicar o que é o amor de Deus. Filipe, preste atenção. Você caminhou comigo 3 anos. Quantos enfermos foram curados? Eu pedi alguma coisa em troca? Teve algum enfermo que eu disse: hoje eu não estou afim? Teve algum enfermo que eu falei: eu estou indisposto hoje? Não estou afim não. Teve algum enfermo endemoniado, qualquer situação difícil, que eu não tivesse derramado amor, derramado cura, derramado restauração, derramado compaixão? Filipe, esse é o Pai. Filipe, esse é o amor do Pai. O Pai não tem disposição. Como é que você quer ver o Pai? Você não viu o Pai através de mim, Filipe? Não há indisposição. Sempre disponível, sempre curando, sempre restaurando, sempre libertando, sempre amando e ensinando que o que mais amou foi aquele que mais pecou. Jesus deu grandes exemplos de um amor profundo. Então, quando a gente vê a disposição de amar de Jesus, a disposição de curar do Senhor, a disposição de libertar, de transformar, de restaurar, de trazer vida ao morto, de ressuscitar, Jesus está dizendo: quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Então, querido, entenda esse amor disponível para te curar, para te restaurar, para te libertar, para te dar vitória em toda e em qualquer circunstância. Ele é o amor de Deus. Ele é o amor de Deus. Jesus nunca esteve indisposto, nunca esteve indisponível. Tem uma passagem, porque nós estamos falando agora de vermos o amor de Deus através de Jesus. E talvez uma das passagens que ilustra muito completamente o que nós estamos dizendo é quando os fariseus querem provar Jesus. Numa das tentativas, eles trazem uma mulher que foi pega em flagrante adultério, e eles estão ali querendo provar Jesus, tentando pegar Jesus em alguma coisa. Essa passagem está em João 8, versículo 3. A mulher é pega em flagrante adultério e é levada escorraçada até Jesus. Mas Jesus, desde o início, já sabia o que estava acontecendo, já sabia que aqueles homens estavam errados, porque nunca na história da humanidade se ouviu dizer de alguém que comete adultério sozinho. E aquela mulher é escorraçada, é levada até Jesus, e aquele monte de fariseus e de religiosos pegando as pedras na mão. E a Bíblia afirmava que quem fosse pego em flagrante adultério tinha que ser o quê? Apedrejado. Mas tem o reverso da medalha. A Bíblia diz que aquele que acusasse falsamente alguém também deveria ser morto. Quem está pegando? Aquela mulher foi pega em adultério? Provavelmente sim. Mas cadê o cara que estava adulterando com ela? Eles estavam escondendo. Por que eles estavam escondendo? Porque talvez era um deles. Ambos deveriam ser apedrejados. E eles vão até Jesus. Aí, querido, aí você vai ver o show de amor de Jesus. Aí você vai ver um oceano de amor sendo derramado daqui para frente. Você conhece essa história? Ok.
A lei dizia que quem acusasse alguém falsamente também deveria ser morto. Então vamos entrar no texto. Enquanto aquela mulher era acusada por aqueles homens, a Bíblia diz claramente que Jesus estava fazendo o quê? Escrevendo. Jesus estava no templo. O templo, preste atenção, o chão não era areia. O chão do templo era de pedra. Escute bem, Jesus estava onde? No templo. E Jesus estava escrevendo no chão do templo. Não era areia. A Bíblia diz que Jesus estava escrevendo no chão. O chão era de quê? Não, por favor. O chão era de quê? Pedra. Então vamos entender que com aquele entra e sai de pessoas, com sandálias, entrava pó para dentro do chão ali. Amém, queridos? Igual uma casa que não é tão varrida. Imagina aquele monte de gente entrando ali no templo. E lembre-se que no capítulo 7 vai dizer que era a festa dos tabernáculos. Então estava assim. Aqui essa situação acontece pouco depois do último dia da festa. Então o templo devia estar cheio de pó no chão. Jesus escrevendo na pedra. No pó da pedra, mas na pedra, no chão. E Jesus escrevia no chão. O que Jesus estava escrevendo, irmãos? O que Jesus escreveu ali que a consciência daqueles homens mudou? Porque, preste atenção, Jesus ele era um rabino. Jesus era o quê? Um rabino. E o rabino nunca responde uma pergunta com uma resposta. O rabino, ele sempre responde uma pergunta com uma pergunta. Para quê? Para ativar o raciocínio das pessoas. Esse é o costume rabínico. E Jesus, como um bom rabino, quando chegam aqueles homens e acusam aquela mulher, Jesus estava escrevendo na areia. Jesus percebeu toda a presepada que estavam fazendo com aquela mulher. Jesus percebeu que era uma situação para pegá-lo, preste atenção. Jesus percebeu que era uma situação para prová-lo. Toda a presepada armada. E ele começa a escrever. Escute bem uma coisa, preste atenção. Os fariseus eram homens que conheciam o Velho Testamento de cor. Diga como? Desde criança. Repetem. Eles sabiam de cor o que estava escrito no Velho Testamento. Quando Jesus escreve no chão, ele nem dá tanta importância para aqueles homens que estão dizendo. Aqueles homens vêm questionar Jesus do que deveria ser feito. A lei diz que essa mulher tem que ser apedrejada. O que é que o Senhor diz? Ele escreve no chão e diz assim: aquele que não tiver pecado, jogue a primeira pedra. As pedras foram caindo no chão. Jesus olha para aquela mulher. Leia comigo esse texto, abre em João. Presta atenção numa coisa tremenda. João 3. Vamos ler esse texto. Você vai perceber algumas coisas interessantes. João capítulo 8, versículo 3. Tem pessoas aqui que precisam, e eu também preciso. Vamos ler as escrituras, você vai perceber alguns detalhes importantes. Olha o que diz: os escribas e fariseus, conhecedores profundos da lei, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E isso diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, olha, ele não estava ainda escrevendo na terra, ele foi escrever na terra, no chão agora. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu no chão com o dedo.
Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a entregar a pedra, a tirar a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Espera aí. Respondeu ela o que, queridos? Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Senhor no grego é Kyrios. Essa palavra era a mesma que os escravos usavam para os seus donos. Então é como aquela mulher dissesse assim. Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Responde ela: não, dono da minha vida. Não, Senhor. Jesus diz: vai e não peques mais. Preste atenção. Onde está aqui o entendimento poderoso? Isso nos remete a muito tempo. Quando foi que Deus escreveu na pedra? No Sinai. E lá no Sinai Deus escreveu: não adultere. E ali diante daqueles homens estava o Deus, o próprio Deus, escrevendo na pedra, no chão: eu perdoo. Será que era isso que ele escreveu? Talvez. Mesmo Deus que escreveu na pedra agora estava ali, sentenciando aquela mulher ao amor, ao perdão. Esse é o amor de Deus revelado. Agora voltando um pouquinho mais, preste atenção para a gente encerrar. Por que aqueles homens ficaram tão escandalizados? Eles ficaram tão com a consciência tão pesada? Porque em João 7, 37 e 38, escuta bem, um capítulo um pouquinho antes, a Bíblia diz que era o último dia da festa dos tabernáculos, e os judeus tinham um costume nesse último dia. O sacerdote ele ia a um tanque chamado Siloé, e ele tirava daquele tanque água. Precisava ser ali, porque o tanque de Siloé ele flui, a água flui. E na Bíblia, a água que flui é chamada de água viva. Água parada não é água viva. Então a água viva é água de rio, de fonte ou de chuva. E o sacerdote tinha esse costume de, neste último dia da festa, o grande dia, ele ia até o tanque de Siloé, pegava aquela água chamada água viva, ia até o altar no templo, derramava sobre o altar. Isso tinha um símbolo, era um simbolismo profético. Por isso que Jesus vai dizer, no versículo 37 e 38, a Bíblia diz assim, que Jesus se coloca em pé, e ele diz, escute bem, queridos: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava se mostrando ali como não só o símbolo profético, mas o próprio Deus que dá a água viva. Quem está aí, diga amém. Amém. Bispo, o que tem a ver com isso? Jeremias 17, 12 e 13. Vamos voltar mais lá atrás. Por que aqueles homens foram largando pedra e indo embora? Conhecedores da lei, conhecedores da palavra, desde a infância. Olha o que diz as Sagradas Escrituras, Jeremias 17, 12 e 13. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar de nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles homens ali estavam envergonhados.
saíram da presença de Jesus como? Diga, envergonhados. Porque no dia anterior, Jesus estava dizendo: aquele que quiser beba a água da vida, aquele que quiser vem. Não é mais esta água que cai sobre o altar, é a água que eu dou, e que você bebe, e se você beber, você vai jorrar. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles homens não estavam reconhecendo que Jesus ali na frente deles, diante daquela mulher, era a esperança de Israel. Estavam ali sendo envergonhados. Próximo versículo. Aí quebrou eles no meio. Olha o que continua dizendo: aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Olha aí, o que é que Jesus está escrevendo no pó? O que é que Jesus estava escrevendo na terra? Os acusadores começaram a olhar e viram Jesus escrevendo no pó. Estamos abandonando ao Senhor, estamos desviados de Deus. Provavelmente Jesus estava dizendo para aqueles homens, escrevendo no chão o nome daqueles homens, porque não reconheceram que Ele é a fonte de água viva, que Ele é a esperança de Israel. Diga, o amor de Deus é muito grande. E Jesus revelou àquela mulher a sua identidade, o seu amor, o seu perdão. Jeremias 2, versículo 13, olha só Deus dizendo: o meu povo cometeu 2 crimes. Jeremias 2,13. O meu povo cometeu 2 crimes. Aqui Jesus estava absolvendo uma mulher pecadora, mas estava admoestando Israel. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Olha aqui, irmão, o mesmo amor está disponível para você, para nós. Sabe o que a palavra está dizendo? Olha Deus dizendo: o meu povo cometeu 2 crimes, me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Escute bem, esse vazio que as pessoas têm dentro delas é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio que está dentro das pessoas. Cisternas rachadas, sabe o que são? É tentar preencher esse vazio com drogas, com sexo ilícito e com tantas outras coisas efêmeras, diversão, sabe? Tem gente que só quer diversão, prazer, lazer, para tentar preencher esse vazio, mas são cisternas rachadas. Só o amor de Deus pode preencher o vazio que tem aqui dentro. Esse vazio é do tamanho de Deus. Quantos querem receber esse amor de Deus? Então não adianta querer colocar o amor de Deus em cisternas rachadas, ou procurar preencher esse espaço em outra coisa, querido. Você está no lugar certo, na hora certa, no dia certo, para receber o amor de Deus. E Ele está em Cristo Jesus.